Olá, pessoal! Na leitura 2, a gente vai conhecer um pouco mais a respeito da poesia e do poema, certo? A poesia é uma arte que ela é representada de diversas formas, certo? A poesia ela está presente na música, nos poemas, certo? Nas pinturas, nas obras de arte, enfim. A poesia é presente em diversos setores, né, do mundo e ela é para despertar as emoções e os sentidos nas pessoas que ela existe, certo? O poema é uma das maneiras pelas quais a poesia pode se apresentar, pode se manifestar, certo? Ela pode nos levar a refletir, a sorrir, a chorar, a sentir saudades, a entristecer-se, a alegrar-se, certo? Então, o poema, dentro, né, da poesia, ele tem essa função. Aqui nós trouxemos um poeminha do Quarto de Costura, que é um livro muito bom, muito legal. Ele possui vários poeminhas, certo? Falando a respeito das palavras, falando a respeito da própria costura mesmo, né? Uma linguagem falando de outra linguagem, certo? E ele vai mais ou menos explicando que os poemas é meio que as palavras costuradas, né? Com carinho, com atenção, e por isso eles vão se formando, né? Então, gente, depois desse texto, né? Desse poeminha, vocês vão ter um pequeno perfil biográfico aqui da Vânia Amarante, que é a autora, né, desse poeminha e desse livro em particular, que tem outros poemas, certo? E mais exercícios aqui, ó, nós temos até o exercício 9, tá? Na página 55, para falar, para escrever, né, a respeito de poemas. Então, o poema, ele é um texto composto de versos que podem ser organizados em estrofes, certo? E esse gênero, ele busca expressar as emoções, os sentimentos do eu lírico. Em todo poema vai existir a presença do eu lírico. Ele é mais ou menos um personagem, vamos dizer assim, que aparece sempre nos poemas, tá? E o eu lírico, né, ele tenta despertar a sensibilidade nossa, dos leitores, tá? No poema, as palavras são estrategicamente escolhidas, combinadas, a fim de criar diversos efeitos, entre eles a rima e o ritmo, né, que são partes fundamentais dentro de um poema, certo? Você criar algumas rimas para que exista esse ritmo, certo? Então, a partir de uma coisa se cria a outra, tá? Depois, aqui na página 56, ó, ele traz um outro poeminha do Casimiro de Abreu, que se chama Meus 8 Anos. Também para fazermos mais exercícios, ó, nessa página. Aqui temos algumas questões, né, ó, para conversar a respeito do poema, né? Que sensações a leitura de poema causou em você, né? Pode ser o primeiro, do Quarto de Costura. Desculpa. Pode ser esse dos meus 8 anos, certo? Enfim. E depois, o assunto principal de cada um deles, em específico esse segundo, né? E como é o espaço que o eu lírico passou a infância, né? Então, por características expressas no poema, a gente vai ter uma ideia de como esse personagem passou, né, a sua infância. Aí, ó, a semelhança do som entre as palavras de 2 ou mais versos é chamada de rima, tá? Então, essa rima, ela é composta por sons de palavras semelhantes. Por exemplo, amar, voar, flor, sabor, ok? Coração, opinião, tá? Então, a gente vai criando o poema com palavras escolhidas para poder formar a rima, certo? E essa rima das palavras
palavras, né, semelhantes ao som, vão trazer o ritmo para o poema, a musicalidade, que também é uma característica essencial do poema. Então, ó, nos poemas, de um modo geral, a repetição da pronúncia mais intensa de algumas sílabas, né, de determinadas letras ou até mesmo das palavras inteiras, da rima, a pontuação e também a posição das palavras, ela gera o recurso chamado de ritmo, né? Então, é como a Pro falou. A rima, ela vai ajudar este poema a trazer um ritmo, uma musicalidade para que o leitor possa se enaltecer disso, possa perceber e se emocionar com isso, né? Com essa troca de experiência, com um jogo de palavras muito bem elaborado, certo? Com rima e com ritmo para ser criado neste poema, tá? Aí, então, até esta página, certo? Nós já temos tudo sobre poema, rima e ritmo, tá? Até a página 58. E é lógico, a gente não vai fazer tudo de uma vez. A Pro só tá mandando a explicação e aí depois a Pro vai dividindo nas aulas online para a gente poder corrigir uma página, outra, fazermos juntos os que estiverem sem fazer e assim por diante, tá? Mas eu já vou aproveitar nessa aula para falar um pouquinho a respeito da acentuação dos monossílabos, ou seja, aqueles formados por uma única sílaba, certo? Também dos monossílabos átonos, né? Lógico que os que não têm acento, a gente até já falou um pouquinho na outra unidade anterior a essa, e também um pouco mais sobre as oxítonas, né? A acentuação, como que isso funciona nas palavrinhas que são oxítonas, tá? Então, aqui eu tenho, ó, a seguir, leia a capa do livro. Vovô deu no pé, tá? Então, ó, o vovô, ele já vem com a última sílaba sendo a mais forte e acentuada pelo circunflexo, certo? E aqui no caso do pé, nós temos um monossílabo tônico, porque ele também tem um acento na última letrinha, que é o acento agudo. Tá? Então, depois das explicações, vocês também estarão aptos a responder a página 59 e a página 60. Ó, os monossílabos tônicos, eles recebem um acento gráfico quando terminado em as, es e os, tá? Então, isso aqui é importante. Você pode fazer o mesmo aí no seu livro, tá? Um contorno, ou então você vai passar o marca-texto nessa frase, tá? Nessa explicação a respeito de quais monossílabos tônicos eu acentuo, tá? No finalzinho. O a, as, e, es, o, os. Tá bom? Então, aí vocês já vão estar aptos a responder a página 60 também, porque aqui ele fala um pouquinho a respeito da acentuação das oxítonas. Então, ó, as palavrinhas oxítonas, elas recebem o acento gráfico quando elas são terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Né? Inclui-se na regra de acentuação de oxítonas as formas verbais com terminação em as, es e os, também em e ens, mais ou menos a mesma regra que aqui das palavras, né, terminadas com esses tipos de terminações, seguidas dos pronomes lo, lá, los e las, tá? Com esse diferencial quando se tratar de verbos, tá? Então, ó, ele se tornou uma ameaça. Alguém precisa detê-lo, tá? Então, eu ponho o acento e logo já coloco o hífen com o lo, tá bom? Das palavrinhas oxítonas, não vamos esquecer desse detalhe, tá bom? Então, olha, essa página 60 também vocês estarão aptos depois da videoaula.
a 61 também, que vai falar sobre isso, né? Sobre a acentuação dos monossílabos e também das oxítonas, tá bom? Então, voltando, a gente não vai fazer tudo de uma vez, como a Pro falou, tá? Nós vamos voltar para o primeiro poeminha, ok? Ó, o quarto de costura, ó, certo? Aí vocês farão a leitura do mesmo, responderão a página 53, 54, 55, ok? Então, até a página 55, vocês responderão para a próxima aula online. E aí a gente faz a conferência do exercício e segue com os outros que ainda não fizemos, tá bom? Então, até lá e obrigada!